Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quinto vídeo sobre os evangelhos sinóticos. Hoje nós iremos falar uma pequena introdução sobre a primeira parte da vida de Cristo, os 30 anos preparatório, e iremos falar sobre a genealogia de Jesus que está relatada em Mateus, no livro de Mateus e no livro de Lucas. Iremos falar também sobre a anunciação do nascimento de João Batista, que também está no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 até o 25. É bom nós destacarmos a importância do contexto histórico e geográfico e cultural da época em que aconteceram esses eventos. O governo na Palestina era exercido pelos romanos e o imperador da época chamava-se Otávio Augusto e governou até o ano 14 depois de Cristo. Depois do ano 14 assumiu o governo romano um imperador chamado Tibério César, que governou do ano 14 até o ano 37 depois de Cristo. A Palestina, nessa época, ela era dividida em tetrarquias após a morte de Herodes o Grande, ao qual legou para os seus 3 filhos, Herodes Antipas, Herodes Filipos e Herodes Arquelau. Herodes Antipas era o governador da Galileia, da Pérea, e Filipe era de Auranites e Traconites. Na Judéia era Arquelau, também chamado Herodes Arquelau. E a região das 10 cidades, chamada Decápolis, ela era subordinada diretamente à Síria nessa época. Arquelau, que governava a Judéia, Samaria e Idumeia, ele não era um bom governante. Então os judeus reclamavam muito dele e o imperador então substituiu Herodes Arquelau por um procurador na época de Jesus chamado Pôncio Pilatos. Então, por essa ocasião também surgiram um grupo de pessoas denominados os Zelotes, que eram considerados pelos romanos como criminosos e que praticavam uma resistência armada contra o governo, e por isso eles eram perseguidos pelo governo romano. E ele era basicamente formado pela classe de pequenos camponeses e a população mais pobre da cidade, que eram massacrados pelo sistema fiscal impiedoso de Roma. Esses zelotes, eles eram oriundos da Galileia e desejavam a expulsão dos romanos e para formar um estado democrático governado por um descendente de Davi. A cidade de Jerusalém, na época, era o centro político e espiritual do judaísmo. E ela tinha em média 50 mil habitantes, e esses habitantes, por ocasião das festas, eles cresciam bastante, chegavam até a 180 mil, 170 mil peregrinos. Nessa ocasião, então, o procurador Pôncio Pilato, que residia em Cesareia, ele vinha para Jerusalém a fim de reforçar a guarda, para evitar tumultos e revoltas na época das festas. Bom, vamos falar então um pouco sobre essas duas genealogias de Jesus que está em Mateus e Lucas. Em Mateus está desde no capítulo 1, do versículo 1 até o 17, e em Lucas está no capítulo 3, versículo 23 até o 28. A genealogia de Mateus, tudo indica que ela era a genealogia de José, que, como Mateus direcionou o seu evangelho para os judeus, ele fez uso então da descendência legal de Jesus, que só poderia vir de José. Então Mateus nos dá essa linhagem real de Jesus desde Abraão, passando por Davi.
Então, para quê? Para que ele queria mostrar aos judeus o cumprimento das profecias que se encontram lá em Gênesis 12, versículo 3, e também em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16. Bom, a genealogia de Mateus e de Lucas, ela divide-se em 3 grupos, ou seja, 3 gerações. O primeiro grupo, ela vai de Abraão até a Davi e é chamado também de teocracia, porque era o governo exercido por Deus. O segundo grupo era de Davi até o exílio e era chamado de monarquia, por ter o poder exercido somente por uma pessoa. E o terceiro grupo vem do exílio até a Cristo e é chamado de hierarquia, ou seja, era a distribuição ordenada de poderes por ordem de importância. Nessa genealogia de Mateus, destacam-se 4 mulheres. Alguns creem que o alvo de Mateus em citar essas 4 mulheres talvez fosse para desarmar a crítica judeu sobre o nascimento de Jesus, mostrando que também em uniões irregulares elas eram divinamente aceitas, né, na ascendência do Messias, legal do Messias. O argumento é o seguinte: embora nascido de mãe virgem, Jesus fazia parte da verdadeira linhagem de Davi. Por quê? Porque José estava de fato legalmente casado com Maria e Maria veio a ser então a mãe de Jesus, relatado lá no capítulo 1 de Mateus, versículo 16. Então é conveniente lembrar que todas essas mulheres citadas na genealogia de Mateus, elas tiveram algum problema de conduta. A primeira citada, que foi Tamar, lá no versículo 3 do capítulo 1, ela coabitou com o sogro Judá. Para quê? Para suscitar a descendência de Tamar. E esse episódio, então, ele está descrito lá em Gênesis 38, capítulo 38. A segunda mulher chamava-se Raabe e era uma meretriz. E está relatado lá em Josué, no capítulo 6. A terceira chamava-se Ruth e ela ofereceu-se a Boaz. E isso também está relatado em Ruth, capítulo 1, versículo 4. E Mateus fala dela no versículo 5 do capítulo 1. E a quarta mulher, chamada Batseba ou Betsabé, era uma adúltera, né? Mulher de Urias, do general de Davi, que adulterou com Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. E Mateus fala sobre ela no versículo 6 do capítulo 1. Bom, a genealogia de Lucas, tudo indica, então, ao contrário da de José, da de Mateus, que é a genealogia de Maria, visto que Lucas ele não escreveu para os judeus como Mateus, ele escreveu para todos. Então ele fez uso dessa genealogia natural, e essa genealogia ela só poderia vir de Maria, uma vez que tudo indica que Maria foi quem relatou esse início para Lucas, né? Então a genealogia de Mateus cita várias mulheres, ao contrário da de Lucas, que não cita nenhum nome de mulher, nem o nome de Maria especificamente ele não cita, e sim de José. Bom, José não era filho de Eli, e sim de Jacó, como Mateus descreve no livro dele. Então, quando Lucas descreve no livro dele, então quando Lucas disse filho de José, Jesus filho de José, filho de Eli, ele quis dizer que Jesus era filho de José e neto de Eli. Por quê? Porque Eli era o pai de Maria. E era comum naquela época chamar a descendência de alguém com a palavra filho, como chamavam, por exemplo, Jesus de Jesus filho de Davi. Tá? Então,
o cego, por exemplo, quando houve a cura por Jesus lá em Jericó, ele clamava por Jesus dessa forma: Jesus, filho de Davi. Bom, nessa genealogia nós vemos a origem de Jesus em Deus, a genealogia de Lucas. Ela é uma genealogia regressiva, e Lucas revela ser Jesus o Filho de Deus direta e indiretamente, ou seja, uma concepção natural sem a participação de José, né? Então, o ter vindo de Adão, né, ao qual veio de Deus. Então, essa genealogia, então, ela é uma genealogia que revela ser Jesus diretamente o Filho de Deus. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a anunciação do nascimento de João Batista, que está descrita em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Eu vou ler para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Bom, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus os sacerdotes, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por aceno e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Bom, Zacarias, o nome Zacarias quer dizer Jeová lembrou-se. E Zacarias era um sacerdote e fazia parte dos 24 da turma de sacerdote que o rei Davi havia instituído. Ele era um sacerdote que morava no interior, conforme nós podemos ver no capítulo 1 de Lucas, no versículo 39 e 40. E ele se revezava então com os demais sacerdotes no ministério do templo. Havia muitos sacerdotes, mas somente um no templo, e por essa razão eles serviam em turnos, conforme havia sido ordenado em 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 até o 6. Havia muitos e não havia deveres sagrados para todos, suficiente para que todos pudessem exercer o ofício. Então era feito um sorteio, né, para ver quem cumpriria cada função. Em Lucas, versículo 8, 19 do capítulo 1, nós poderemos ver isso aí. E ele oferecia
oferecer incenso era considerado assim um grande privilégio, e ele só poderia ser feito uma vez na vida de cada sacerdote. E foi nesse momento muito especial da vida de Zacarias que Deus então se revelou a Zacarias. Bom, houve dúvida então de Zacarias quando o anjo disse: a tua oração foi ouvida. O papel do sacerdote então, na hora em que ele oferecia o incenso, era orar por toda a nação. E tudo leva a crer que Zacarias orou uma única vez, por quê? Por causa do modo do verbo que ele empregou, nos dando então assim uma ideia de ser essa única vez durante a queima de incenso que Zacarias orou então no templo. A dúvida de Zacarias demonstrou falta de fé, e como castigo ele então ficou mudo por causa dessa incredulidade. E assim ele permaneceu até o nascimento do seu filho João Batista. Bom, a mudez de Zacarias ela foi logo notada assim que ele saiu do templo. Todos notaram, pois era costume, depois da queima de incenso, que os sacerdotes se reunissem para quê? Para que eles pudessem pronunciar a bênção sobre o povo, instituída lá em Números, capítulo 6, do versículo 22 até o 27. Então tudo indica que Zacarias, além de mudo, também ele ficou surdo. E nós podemos ver isso se nós adiantarmos um pouquinho no capítulo 1 de Lucas, lá no versículo 62, nós vamos ver que realmente, além de surdo, ele também ficou mudo. Bom, quanto a Isabel, a esposa de Zacarias, o nome em hebraico quer dizer Deus do pacto. Ela era descendente do sumo sacerdote Arão e era totalmente estéril, mas também era muito temente a Deus. Mas na Palestina daquela época, a esterilidade ela era vista assim como uma falta de bênção da parte de Deus. Gabriel, o anjo que apareceu a Zacarias, esse nome Gabriel ele quer dizer homem de Deus. Era um anjo de alta categoria, e ele foi enviado também a Daniel e também enviado a Maria. Ele era responsável em transmitir as mensagens do coração de Deus para as pessoas ao qual era destacado. Então ele anunciava a concepção de João, né, para Zacarias, que seria fruto de um milagre e não algo sobrenatural, como foi no caso de Jesus, pois Isabel havia sido cessado os costumes da mulher, né? E então seria um milagre então ela conceber um filho. Bom, com Maria não houve participação de homem. Então esse nascimento de João ele já havia sido previsto no livro de Isaías, no seu capítulo 40, lá no versículo 3, nós vamos ver que ele já fazia essa previsão. Bom, Gabriel então anuncia a missão do precursor, né, João Batista, no versículo 15 até o 17, né, do livro de Lucas, em que João Batista prepararia o caminho de Jesus, do Messias. E ele seria então semelhante a Elias no espírito, né, no que se refere ao caráter, à vontade e o ministério. E seria semelhante também a Elias no poder, no que se refere o quê? A força, a ação e as realizações que ele faria. Ele seria então semelhante a Elias no poder. Então quando ele diz que João Batista seria semelhante a Elias, nessas duas coisas, em espírito e em poder. Bom, a nossa aula então está terminando. Na próxima aula nós iremos falar sobre a anunciação do nascimento de Jesus a Maria, né? E iremos falar também sobre o nascimento de João Batista, que hoje nós falamos sobre a anunciação do nascimento. E iremos falar também sobre a anunciação pelo anjo a José, né, sobre o nascimento de Jesus também. Bom, quem
Se você tiver gostado desse vídeo, você pode curtir ele aí no final, você pode fazer comentários também, você também pode se inscrever no nosso canal para que você possa estar recebendo então toda semana, quando nós postarmos o vídeo, o aviso para que você possa assistir. Que Deus esteja conosco, né? E até a semana que vem. Deus abençoe a todos.